Pessoal, essa semana nós vamos conversar sobre mitose. Antes de eu falar na mitose, vamos relembrar alguns aspectos do ciclo celular. O ciclo celular ele é dividido em intérfase, que aqui está sendo representado por essa parte do círculo aqui em laranja, e pela fase M, que é a fase onde acontece a divisão celular. A fase da intérfase ela é subdividida em G1, S e G2. Então, considerando o ciclo celular, todas as fases do ciclo celular, aquela fase onde a célula gasta mais tempo é em G1. E é G1 também a fase que tem a maior variação em termos de duração de tempo nos diferentes tipos celulares. Então, na intérfase, durante toda essa fase de intérfase, acontece um aumento no volume celular, porque durante a intérfase são produzidas muitas proteínas, muitas moléculas de RNA. É durante a intérfase também que acontece a duplicação do material genético. Então, e fora a atividade metabólica, né, da célula para manter ali o funcionamento do tecido. Então, todas essas características, tudo isso faz com que aconteça, todos esses processos, na verdade, fazem com que aconteça um aumento do volume celular durante a intérfase. Em G1 é onde acontece uma alta taxa, então, de tradução, de produção de proteínas. Nessa fase, né, como ainda não passou pela fase de replicação do material genético, em G1, então, nós temos aqui o material genético que está na forma de cromatina, não está condensado na forma de cromossomo. Esse material genético aqui, embora ele esteja na fase de numa forma de cromatina, ele tem sim um certo nível de compactação, mas não aquele nível de compactação maior que é na forma de cromossomo. Então, em G1, nós temos o material genético aí na forma de cromatina, correspondendo a apenas uma única cromátide por cromossomo. Agora, então, nós entramos na fase S, que é a fase de síntese da molécula de DNA, onde acontece a replicação, a duplicação do material genético. Então, agora, depois, quando termina essa fase S aqui de síntese, o material genético está duplicado, então agora essa cromatina aqui, que antes correspondia a apenas uma cromátide por cromossomo, no final da fase S, nós temos esse material genético duplicado, correspondendo então a 2 cromátides por cromossomo. Então, no final da fase S, se a gente tomar a espécie humana aí como exemplo, nós temos aí 46 cromossomos. Então, em G1, nós tínhamos aí o equivalente a 46 cromátides dentro do núcleo. No final da fase S, nós temos então 92 cromátides aí dentro do núcleo, porque nós temos já esse material genético duplicado. Também é importante deixar bem claro o que significa cromátide irmã. Então, essa figura eu trouxe para trabalhar esse conceito com vocês. Então, nós temos aqui um cromossomo com as suas 2 cromátides, e então essas 2 cromátides aqui de um cromossomo, elas são ditas cromátides irmãs porque elas são exatamente iguais em termos de sequência de DNA. Essa cromátide aqui é uma molécula de DNA dupla fita e essa outra aqui é uma molécula de DNA dupla fita. E considerando que não tenha não tenha ocorrido nenhuma mutação durante o processo de replicação do DNA, essa cromátide aqui e essa daqui são exatamente iguais com relação à sequência de nucleotídeos. Lembrando então que em eucariotos, né, se abre durante o processo de replicação várias bolhas aí ao longo do genoma deles para poder ocorrer toda a síntese do genoma inteiro, poder fazer a replicação do genoma inteiro. Então sempre se une, né, se forma a fita molde com a fita filha que foi produzida a partir dela. Aqui então também, ó, a fita molde e essa outra aqui, a fita filha que vai ser produzida a partir dela.
Agora nós entramos em G2, né? Então, nós temos aí material genético duplicado e continua aí também em G2 a síntese de proteínas e outras moléculas aí de RNA. Precisa produzir principalmente as proteínas que vão ser usadas, que são importantes para fazer o processo da divisão celular, para entrar na fase M. Então, esse slide aqui traz um resumão de tudo o que acontece aí na intérfase. É a fase, então, onde a célula gasta o maior tempo, né, a maior parte do ciclo celular acontece em intérfase. Durante toda essa intérfase ocorre um aumento no ciclo, acontece um aumento no volume celular devido à síntese de proteínas, à duplicação do material genético e às atividades metabólicas daquelas células ali. Agora nós vamos entrar na mitose, né? A mitose, ela é um processo de divisão celular que acontece em células somáticas. Ela é subdividida, então, em prófase, metáfase, anáfase e a telófase, e o processo final de citocinese, que é onde acontece aí a separação do citoplasma, para formar, então, uma célula filha. A mitose, ela acontece para crescimento de seres multicelulares, né, para a formação dos diferentes tecidos dos seres multicelulares, e depois para poder acontecer a reposição, a regeneração desses tecidos, e no caso de alguns organismos unicelulares aí, ela é um mecanismo de reprodução assexuada também. Então, iniciando, né, a primeira fase da mitose é a prófase. Então, nessa fase começa a acontecer aí a compactação do material genético, que antes estava na fase de cromatina. Então, essa cromatina ela começa a se condensar, a se compactar para até formar a estrutura de cromossomo. Então, aqui o que a gente visualiza nesse início desse processo de condensação, de compactação, são uns fiozinhos assim mais grossos, quando a gente visualiza, né, um núcleo em fase de prófase. Então, nessa fase da prófase, né, essa é a fase mais longa da mitose, a gente considerando só a fase M, a fase da prófase é a fase mais longa. O nucleolo ele desaparece, né? Desaparece porque começa a acontecer essa compactação da cromatina. Então, também acontece aí a migração, movimentação dos centríolos para os polos da célula e já acontece aí, começa a acontecer a formação do fuso mitótico para depois poder se ligar aí a um grupo de proteínas que também se formam em cima do centrômero. Esse disco de proteínas é o cinetócoro, né? E é nesse disco de proteínas que as fibras do fuso mitótico vão se ligar. No caso de animais, pessoal, faz parte desse desse centrosomo aqui, onde acontece aqui a formação do fuso, onde começa a partir da onde é feita a nucleação, a produção do fuso mitótico, existe centríolos nas células animais, mas nas células vegetais não existe a presença de centríolos. Nas células vegetais, esse processo de nucleação, de produção do fuso mitótico, ele acontece a partir ali de centros organizadores do fuso mitótico. Então, aqui também estão localizados mais no córtex da célula, mais próximo à membrana plasmática. Então, no final da prófase, já há a formação então, do cinetocoro, né, sobre as cromátides aí. Na figura seguinte eu vou mostrar isso para vocês, para poder o fuso mitótico se ligar. Então, a gente já tem na metáfase, quando a gente visualiza uma célula em metáfase, a gente vê isso daqui, ó, fiozinhos, tá? Essa figura aqui é uma figura esquemática para que vocês entendam o que isso representa. Então, isso daqui está mostrando, né, nessa figura esquemática, está mostrando, então, esse material, esses cromossomos já bem alinhados no plano equatorial da célula, bem no centro da célula. Então, quando a gente visualiza uma célula em metáfase, a gente vê isso daqui, ó.
Então, nessa fase aqui, as fibras do fuso, elas já estão ligadas àquele disco de proteínas que se formou sobre as cromátides, que são aqui, esse disco de proteínas são é o cinetócoro. Então, aqui sobre essa cromátide aqui, vai se formar um disco de proteínas, que aqui está sendo representado por essa bolinha aqui preta. Então, as fibras que vêm desse polo aqui, algumas fibras daqui do fuso mitótico, elas se ligam aqui às proteínas do cinetócoro, dessa cromátide, e as fibras que vêm aqui do polo oposto vão se ligar às proteínas do outro cinetócoro que se formou em cima dessa outra cromátide aqui, para depois poder acontecer todo esse processo de separação das cromátides e uma para um polo e a outra para outro polo. Então, o que vai acontecer, né? Essa cromátide vai migrar para cá e essa cromátide aqui vai migrar para o polo oposto. Então, na metáfase, os centríolos, né, já estão em lados opostos das células, os cromossomos já estão bem no centro da célula, bem na placa metafásica. Então, os microtúbulos já estão ligados ao cinetócoro, ali em cima das cromátides, e essa célula agora, ali, esses cromossomos, eles estão parados ali na metáfase, só aguardando um sinal que acontece para determinar se esse ciclo celular pode seguir adiante ou não. Durante o ciclo celular existem 3 pontos de parada, 3 pontos de checagem para ver se a célula pode seguir adiante no ciclo celular ou se ela tem que tentar arrumar algum dano, algum problema, ou se o dano é muito grande e a célula não vai conseguir arrumar, tentar sim encaminhar essa célula para uma via de apoptose. Um desses momentos de checagem do ciclo celular acontece lá na fase de metáfase. Então, ali a célula dá uma parada para ver se está tudo ok, se todos os cromossomos estão alinhados, se está tudo ali ligado às fibras do fuso nesses cromossomos. Então, um sinal que acontece nessa fase ali vai determinar se essa célula pode seguir adiante e terminar esse processo de divisão celular ou não. Então, aqui, pessoal, essa figura é para mostrar as diferentes microtúbulos que se formam e cada um aí tem a sua função. Nós temos aqui que está sendo mostrado nessa figura esses microtúbulos aqui em verde que são chamados os microtúbulos astrais. Os microtúbulos astrais, essa extremidade positiva ali que está sendo mostrada, elas se ligam a proteínas que fazem parte do citoesqueleto e que estão localizadas no córtex da célula. E essa ligação desses microtúbulos astrais a essas proteínas do citoesqueleto, elas ajudam a estabilizar essa estrutura aí. E também esses microtúbulos, eles podem sofrer um processo de despolimerização. E dessa forma, então, essa despolimerização contribui para que esse centro se distancie em direção aos polos, contribuindo, então, na separação dessas cromátides aí. E essa ligação também desses microtúbulos essas proteínas do citoesqueleto ajudam a estabilizar toda essa estrutura. O outro tipo de microtúbulo que é formado aqui são esses que está sendo mostrado em rosa, que são os microtúbulos interpolares. Eles se sobrepõem um ao outro e entre esses microtúbulos aqui, ó, essas bolinhas que estão sendo formadas são proteínas motoras, as dineínas, tá? E esse processo aqui, essas proteínas em atuação aqui com esses microtúbulos, eles podem deslizar uns sobre os outros esses microtúbulos aí, essas fibras aí do fuso mitótico, esses microtúbulos interpolares, eles podem deslizar um sobre o outro, tanto para encurtando como alongando. Então, é graças a esse processo de andar um sobre o outro, de deslizar um sobre o outro com a ajuda dessas proteínas motoras, é que essas fibras, esses polos aqui podem se afastar e irem essas estruturas todas aqui
podem se afastar e irem em direção aos polos da célula. E isso que está sendo mostrado aqui em azul é o outro tipo de microtúbulo, que são os microtúbulos aqui do cinetócoro. É esses microtúbulos aqui que se ligam, então, às proteínas do cinetócoro, como está sendo mostrado aqui. Ó, as proteínas do cinetócoro está sendo representado por essas bolinhas em vermelho aqui. Então, essas fibras aqui, esse tipo de microtúbulo que vai se ligar a essas proteínas aqui do cinetócoro. O número de microtúbulos que se ligam às proteínas do cinetócoro ali varia de espécie para espécie. Em seres humanos, aí fica em torno de 20 a 40 microtúbulos se ligando por cinetócoro. As fibras do fuso mitótico, né, elas são formadas por proteínas tubulina. Então, pessoal, antes de acontecer a separação dessas cromátides irmãs, antes delas começarem a migração em direção aos polos opostos, precisa acontecer um outro processo. Essas cromátides irmãs, elas estão unidas também devido à ajuda de uma outra proteína chamada coesina. As coesinas formam como se fosse um cadeadinho em volta das cromátides irmãs, ajudando então a manter elas unidas. Então, proteínas aí coesinas ao longo dessas cromátides irmãs, elas ajudam na manutenção dessa união entre elas. Então, para que essas cromátides possam ser separadas e migrar em direção a polos opostos, proteínas, então proteases, né, que são um tipo de proteína que quebram outras proteínas, elas vão vir aqui e vão quebrar essas coesinas para que possa ocorrer a separação dessas cromátides irmãs. Então, como é que vai ocorrer, né, a separação das cromátides irmãs? Primeiro, vai ter que acontecer a quebra dessas coesinas aqui, que mantêm elas unidas, e depois vai ocorrer também uma despolimerização desses microtúbulos aqui, dos microtúbulos que se ligam ao cinetocoro, e esse processo de despolimerização faz com que aconteça um encurtamento aqui desses microtúbulos, fazendo com que ele comece a migrar em direção aos polos opostos. E também acontece despolimerização daqueles microtúbulos astrais. Então, toda essa estrutura aqui, que está ligada também incluindo esses microtúbulos que estão ligados aqui ao cinetócoro, começam a migrar em direção aos polos opostos. Então, trazendo essas cromátides aqui para esse polo, e esse daqui, essas cromátides aqui, vão migrar em direção ao polo oposto. Na anáfase, pessoal, é quando a gente visualiza, então, esse início do processo de separação. Então, nessa fase, as cromátides irmãs começam a se separar, os microtúbulos, então, né, ligados ao cinetócoro encurtam, e também aqueles lá que os astrais também começam a encurtar para poder migrar em direção aos polos opostos. Os microtúbulos interpolares, eles se alongam, porque eles começam aquele processo de deslizar uns sobre os outros com a ajuda daquelas proteínas motoras. E a célula começa, então, a se alongar. Na anáfase, então, aqui é uma figura para mostrar, né, como a gente visualiza numa lâmina a fase de anáfase. Então, a gente vê aqui fiozinhos indo em direção a polos opostos, ó. Logo após, então, a anáfase, quando esse material genético aí chega nos polos opostos, a gente, então, entra na fase de telófase. Então, tão logo esse material genético chegue nos polos opostos, começa a haver já um processo de descompactação, né? Deixar de ter essa estrutura de cromossomo e voltar a ficar na forma de cromatina. Então, isso começa a acontecer nesse material genético, nesse polo e nesse polo aqui. Então, tão logo começa esse processo de descompactação aí do material genético, o nucleolo reaparece, começa a reaparecer, a ser reconstituída de novo a membrana nuclear que estava dentro de vesículas.
E aí, então, no final aí, depois quando a gente está no final da telófase, começa a acontecer então um processo aqui de separação aqui no meio, para acontecer o processo de citocinese, para dividir aqui então em duas células. Aqui, antes de eu falar do processo de citocinese, né, então essa figura aqui é para mostrar, né, núcleos que estão em fase de telófase, ó. Então, aqui o material genético está nos polos opostos. Aqui, então, esse é interessante para a gente poder comparar, né, a anáfase com a telófase. Basicamente, aqui, ó, a anáfase é o início do processo de separação, o início dessa migração das cromátides em direção aos polos opostos, e a telófase aqui é quando esse material genético chega nesses polos opostos. O processo de citocinese, pessoal, ele não acontece da mesma forma em células animais e em células vegetais. Em células animais, acontece então, bem no centro da célula, acontece a deposição de proteínas, actinas e miosinas. Então, essas proteínas, actinas e miosinas estão interligadas entre si e elas se ligam à membrana plasmática nesse extremo e nesse extremo aqui. E aí começa a acontecer um processo de contração dessas proteínas. Elas vão se contraindo, até que acontece um processo de estrangulamento, e aí essa parte aqui, esse extremo da membrana plasmática, vai se ligar a esse, vai chegar próximo, né, se aproximar fisicamente da membrana plasmática no outro extremo, até que elas se fusionam. Então, acontece esse processo de divisão do citoplasma em células animais, acontece por um processo de estrangulamento. Quando a gente visualiza isso, né, de fora para dentro, se a gente olhar a célula de fora para dentro, o que a gente vê é um processo de invaginação acontecendo, tá? A gente é visualizado isso daqui, um processo de invaginação, até que então aconteça um estrangulamento total e a fusão aqui da membrana plasmática, né, dessa parte aqui, desse extremo, com a do extremo do lado oposto aqui. Então, em células animais, como não existe, né, uma parede celular, esse processo de citocinese acontece por estrangulamento e é chamada então de centrípeta, porque ela acontece de fora para dentro. É um processo de invaginação, de estrangulamento que começa a acontecer de fora para dentro. Nas células vegetais, devido à presença aí de uma parede celular, ou esse processo de citocinese não pode acontecer da mesma forma, né? Então, no caso das células vegetais, vesículas vindas do Golgi começam a ser depositadas aqui bem no centro da célula, bem no meio aqui. As vesículas aí, elas são trazidas por aquelas proteínas motoras lá que existem lá no fuso mitótico. Essas vesículas aí, elas não estão vazias. Essas vesículas, elas contêm polissacarídeos e glicoproteínas. E também alguns fragmentos de microtúbulos derivados do fuso mitótico. E aí essas vesículas, elas começam a se fusionar umas às outras, até alcançar aqui os extremos, até alcançar a membrana plasmática e a parede celular desse extremo aqui e aqui também. E aí, tão logo depois que acontece essa fusão aqui, formando uma placa aqui no meio, a fusão dessas vesículas, começa a acontecer, então, dentro dessas vesículas, deposição de microfibrilas de celulose, formando, então, aí a parede celular, e aí também é formada, né, a membrana plasmática, né, que está sendo representado aqui pela essa parte vermelhinha, e a parede celular. Então, esse tipo de citocinese que acontece aí em células vegetais, ela é chamada de uma divisão centrífuga, porque ela acontece de dentro para fora. Então, é um processo de construção de uma membrana e deposição aí de microfibrilas de celulose para construir a parede celular, que acontece de dentro para fora.
Esse aqui é só uma outra figura, então, também para mostrar esse processo de citocinese em plantas. E aqui é uma figura comparativa para mostrar o processo de citocinese em células vegetais e animais. Células animais, então, por aquele processo de estrangulamento que acontece, dividindo, né, então, em duas células. E no caso das células vegetais, é um processo que acontece aqui de dentro para fora, primeiro por deposição aqui de vesículas que se fusionam até alcançar os extremos aqui e se fusionarem com as membranas que estão aqui no extremo. E aí depois acontece um processo aqui de deposição de microfibrilas aqui de celulose para formar a parede celular, dividindo então elas em duas células. Essa figura aqui é para mostrar, né, que numa mesmo campo aqui de visão, diferentes fases aí do ciclo celular. Nós temos então aqui um núcleo em intérfase, né, um núcleo que não iniciou então um processo de divisão celular. Esse outro aqui então está iniciando um processo de prófase, está compactando o material genético. Essa outra aqui já está mostrando esse material genético, então, alinhado no plano equatorial da célula, por isso a gente vê esses fiozinhos aqui bem centralizados. Então, é a metáfase, né? Esse daqui, o início do processo de separação das cromátides irmãs, que é, então, o processo de anáfase. E aqui nós temos a última fase, então, que é a telófase, que é quando o material genético chega nos polos opostos. Essa tabela aqui, pessoal, é para mostrar, então, uma questão comparativa, para mostrar algumas diferenças, né, no processo de divisão celular em células animais e células vegetais. Então, no caso dos animais, nós temos a presença de centríolos aí que fazem parte do centrosomo, tá? Então, e é a partir do centrosomo que acontece a formação do fuso cromático. No caso das células vegetais superiores, aí, em fungos, não existe a presença de centríolos. Eles só existem em embriófitas e pteridófitas. O fuso acromático, então, no caso dessas células vegetais e de fungos, ele se forma no córtex da célula, naquela região mais periférica. Então, se forma dois centros organizadores aí de microtúbulos, um no extremo, num polo, e outro no outro polo. E é a partir desse centro aí, que tem, claro, proteínas ali fazendo parte desse centro, é que começa a acontecer o processo de formação dos microtúbulos. A citocinese em células animais, ela acontece por estrangulamento do citoplasma e, no caso das células vegetais, por uma formação ali daquela placa devido à deposição ali de vesículas que se fusionam e depois a deposição de celulose dentro dessas vesículas aí fusionadas. Então, a organização dos microtúbulos varia bastante entre diferentes espécies e tipos de células, né? E as células de plantas superiores, então, elas começam a nuclear esses microtúbulos a partir de uma regiões no córtex da célula. Aqui, então, é só uma sugestão aí de 2 vídeos para vocês visualizarem como é que acontece o processo de citocinese tanto em célula vegetal quanto em célula animal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, que não tenha ficado muito claro na explicação, por favor, entre em contato que eu vou procurar sanar essas dúvidas o mais rápido possível.